Boa noite, meus queridos irmãos. Estou alegre em vê-los nesta ocasião e rostos que não são comuns de convidados, pessoas que não são membros da nossa igreja, mas enriquecem a nossa reunião. Costumo dizer aquela frase de um escritor chamado Saint-Exupéry, que disse: o mundo é melhor porque eu vivo nele. Então, o culto é melhor porque você está aqui, com certeza. Pode acreditar. Você estando aqui, nossa reunião é melhor, o culto é melhor. O mundo é melhor porque você vive, porque você está aqui. O mundo é melhor porque eu posso olhar para você e ver você. Isso me alegra muito. Vamos ver o nosso texto de hoje. Vamos lá? Vamos lá. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. A samaritano aqui é um não crente. Não frequentava a sinagoga, não frequentava o templo e não acreditava como os judeus. Então, entre aqueles 10 leprosos havia judeus e não judeus. Então, o significado aqui é que aquele que se prostrou diante de Jesus era um incrédulo, um não crente que não praticava a religião dos judeus. Então o texto diz: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos prosseguir. O nosso tema é a prática da gratidão. Tá bom? Esse é o nosso tema. O tema é o assunto. Então, qual é o assunto de hoje? A prática da gratidão. E toda a pregação tem uma verdade central. Deve ter e deve ser percebida. É preciso que o pregador deixe claro que há uma verdade central e é preciso que cada ouvinte entenda que é essa verdade central e procure praticá-la. Então a verdade central é: a prática da gratidão é um comportamento recomendável. Praticar a gratidão é recomendável, é um comportamento recomendável. Então vamos continuar. Gratidão é um sentimento positivo. Eu já falei para os irmãos de outras vezes que nós somos movidos pelas emoções. Algumas emoções são positivas, outras são negativas. Por exemplo, o medo é uma emoção negativa, mas a alegria é uma emoção positiva. Então as emoções são negativas ou são positivas. A gratidão é uma emoção positiva. Então essa que eu quero falar. Gratidão, então, é um sentimento positivo que pode ser experimentado por uma pessoa que reconhece um benefício concedido por alguém a quem deve expressar reconhecimento e contentamento por meio da palavra e da ação. Então, assim, você pode me causar um benefício e ficar comigo e eu não expressar essa emoção. Então, a gratidão tem dois lados: o lado do sentimento e o lado da expressão.
Eu posso sentir que você me causou um benefício, mas eu não expresso isso, então a gratidão é truncada. É isso que eu estou dizendo aqui. No Novo Testamento, a palavra é tradução de Eucaristia. Os católicos consideram Eucaristia ao comer o pão e tomar o cálice a ceia, né? E nós chamamos de ceia do Senhor, porque Jesus não chamou de Eucaristia, ele chamou a ceia do Senhor. Pois bem, mas no Novo Testamento, Eucaristia é gratidão. Boa graça, gratidão é boa graça, que se relaciona a coisas desejáveis, como bondade, beleza, gentileza, charme. Quer dizer, a gratidão é sempre ligada a uma coisa boa. Sempre ligada a uma coisa boa. Alegria. Gratidão está ligada à beleza. Gratidão está ligada à bondade. Gratidão, faz parte do conjunto de coisas que desejamos e que fazem bem. Então a gratidão está aí nesse pacote. Continuando. Por outro lado, o contrário, que é a ingratidão, é relacionada... Desculpa. Eu pulei uma linha, né? Então, a ação de graças, voltando lá, desculpa. A ação de graças é elemento fundamental no relacionamento com Deus. Render graças a Deus é comportamento frequentemente recomendado na Bíblia. Render graças. Os salmos estão cheios disso, né? Você lê o salmo, rendei graça, dai graças, rendei graças, dai graças. Quer dizer, o judeu não entendia que alguém se aproximasse de Deus sem dar graças, sem gratidão. Sem gratidão não existe comunhão com Deus. A gratidão é o propulsor da relação com Deus. Então, a gratidão. Agora então, vamos voltar. Por outro lado, o contrário, que é a ingratidão, é relacionada a comportamentos abomináveis. Por exemplo, em Lucas 6,35, os ingratos são relacionados aos perversos. Jesus fala assim que Deus, ele suporta os ingratos e os maus, são juntos, no mesmo pacote. Uma pessoa ingrata, ela está ao lado da pessoa perversa. Aquele que não agradece é relacionado àquele que é mau, que faz o mal. Por exemplo, se eu dou alguma coisa a alguém e ele não agradece, ele pode ser colocado junto do outro que assalta um carro para pegar um telefone. Quer dizer, o ingrato os ingratos e os maus estão no mesmo pacote. Né? Jesus falou. Isso Jesus falou. Bom, então em Lucas 6,35, onde os ingratos são relacionados aos perversos. E em 2 Timóteo, os ingratos estão numa relação de pessoas egoístas. Então, Timóteo faz uma lista de pessoas, Paulo faz uma lista de pessoas, de tipo de gente, que Timóteo precisa evitar. Timóteo, fica longe desse. Vou dar a lista de quem você tem que ficar longe. Aí ele diz... egoístas, fica longe. Gananciosos, fica longe. Caluniadores, fica longe. Cruéis, traidores, atrevidos, orgulhosos, falsos. Tudo isso está dentro do pacote da ingratidão. Então, Paulo falou assim, Timóteo deve fugir dos ingratos da mesma forma como dos gananciosos, da mesma forma como os perversos, da mesma forma como os ímpios e maus. Né? Sede agradecidos, diz o apóstolo Paulo aos filipenses. Então, para a saúde emocional dos crentes, o apóstolo Paulo recomenda, sede agradecidos. Vamos argumentar por que a gratidão é recomendável. Há uma coisa interessante na minha palavra hoje. Sabe por quê? Porque eu estava preparando, desde segunda-feira, aliás, desde a semana passada, porque como esse domingo que passou eu não ia pregar, então eu começo a preparar o sermão para daqui a 15 dias. E decidi pregar sobre isso daqui. E na quinta-feira eu vinha com o Gama, meu filho Gamaliel, ele foi comigo no cardiologista e eu vinha com ele.
Aí eu falei para ele a certa altura, eu falei, ô Gama, eu estou preparando um sermão para domingo à noite sobre gratidão. Você, o que você pode me dizer sobre gratidão? Aí ele ficou assim, não tinha muito o que falar, depois falou, eu tenho um artigo. E é interessante que o artigo que eu vou ler depois para vocês, fala da relação entre a gratidão e a saúde. E eu já tinha anotado para falar isso, que gratidão faz parte de um processo de cura, de saúde. E depois eu vou ler para você o que o Gama me mandou, o estudo que ele me mandou, que coincide. Então, muita coisa que eu vou ler depois da pesquisa feita lá em Harvard, uma pesquisa acadêmica de pesquisadores, parece com o que eu já tinha preparado. Inclusive essa parte aqui, que a gratidão faz bem para a saúde. Então, para a saúde emocional dos crentes, o apóstolo Paulo recomenda, sede agradecidos. Para a sua saúde, agradeça. Pratique a gratidão, faz bem para a saúde. E o que eu estou dizendo aqui no início, é que depois eu vou ler para você. Eu acho que você vai ficar muito enriquecido com essa questão. Bom, eu quero falar sobre 3 argumentos sobre essa questão. A prática da gratidão é um comportamento recomendável. Eu recomendo. A Bíblia recomenda, os apóstolos recomendam, e os psicólogos recomendam, os psiquiatras recomendam. Recomendamos a gratidão, a prática da gratidão. É recomendável isso. E essa é a minha tese, e é isso que eu quero falar. Primeiramente, a prática da gratidão é recomendável porque aprofunda relacionamentos saudáveis. Veja só que coisa interessante. Voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Então, Jesus curou aqueles leprosos. Ele estava viajando na região entre a Galileia e Samaria, e os leprosos ficavam fora da comunidade. O leproso era expulso da comunidade, porque estava lá no Velho Testamento, na lei de Moisés, que os leprosos não podiam ficar com a família, por causa da contaminação. Que os leprosos não podiam ir à sinagoga, por causa de contaminação. Que os sinagogos não podiam entrar no mercado, não podiam entrar na feira. Que os leprosos estavam privados de ir à igreja, de ir à sinagoga, não entrava, não tinha vigia. Então eles formavam grupos de pessoas, ficavam juntos, fora da comunidade. Então havia esses 10 leprosos. Eles não podiam chegar perto de uma pessoa a uma distância de 50 metros. Então, se eu fosse leproso, eu não podia chegar perto de uma pessoa que estava lá do outro lado da rua. E eu tinha que avisar. O leproso tinha que avisar: imundo, 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 fica longe de mim, imundo. Por isso é que eles não chegaram perto de Jesus. Eles gritaram de longe: mestre, 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 tem misericórdia de nós. E Jesus: tá bom, fica aí. Vão e se mostram aos sacerdotes. A lei de Moisés dizia, que quando uma pessoa era curada das lesões da pele, que naquele tempo não havia a medicina de hoje, então qualquer lesão de pele era considerado de lepra. Então não tinha tanta lepra, era uma alergia, queimadura do sol, mas qualquer lesão na pele era chamada de lepra. E se uma pessoa era afastada da comunidade, por causa daquelas lesões, que eles chamavam de lepra, então por causa daquelas lesões, aquela pessoa era afastada da comunidade. Então ela tinha que gritar de longe. Jesus não se aproximou dos leprosos, mas ele fez o que a lei disse. A lei dizia que se uma pessoa ficasse limpa das manchas da lepra, ela precisava ir ao sacerdote para constatar que estava curada. E o sacerdote o inseria na sociedade. O sacerdote o autorizava a voltar para a família, a frequentar a sinagoga, a vida social. Então Jesus falou para eles: tudo bem, vão se mostrar aos sacerdotes. Eles falaram: se Jesus mandou, a gente vai.
Ninguém podia ir ao sacerdote se não tivesse curado das manchas. Mas eles então disseram, Jesus mandou, a gente vai. Qualquer coisa a gente diz. Conforme eles foram andando, olharam, não tinham mais mancha. Nem chegaram até o sacerdote. Nem chegaram, eles olharam e estavam curados. Aí um deles olhou, peraí, eu vou falar com Jesus, vou mostrar para ele que eu fiquei curado. Eu vou agradecer, eu vou praticar a gratidão. Então 9 deles foram embora. Oba, estou curado, vou falar com o sacerdote para eu voltar para a minha família. Eu vou falar com o sacerdote para ele me autorizar a arranjar um emprego. Eu vou falar para o sacerdote para ele me autorizar a frequentar a igreja. Mas um deles voltou para agradecer. Eu fico pensando, será que é assim mesmo? 10% de pessoas têm gratidão e 90% não têm gratidão? Será que a maioria das pessoas são ingratas? Porque a lista dos ingratos é uma lista perversa. Será que a maioria das pessoas está nessa lista de indivíduos desprezíveis? Pois bem, 9 leprosos não experimentaram nenhuma aproximação com Jesus. Ninguém chegou perto de Jesus. Ninguém foi lá chegar perto dele, porque podia. Antes não. Mas esse leproso, esse samaritano, esse incrédulo estrangeiro, antes de procurar os seus privilégios de curado, antes de procurar família, procurar namorada, procurar emprego, ele quis procurar Jesus. Quis procurar Jesus. Na China havia um chinês, chineses geralmente são na China, chamado João. Quando eu era criança tinha uma canção que dizia, lá na China ninguém se chama João, mas chama assim, na China tem João. E tinha um homem chamado João. E tinha um ateu que atazanava a vida do João, que era cristão, que era crente. E aquele homem ficava fazendo gozação com o João. Então, João, você vai para o céu, João? João disse, eu vou para o céu, vou sim. É mesmo, João? Peraí, João, quando você chegar no céu, o que você quer fazer? Ele falou assim, quando chegar no céu, eu primeiro vou procurar Jesus. Quero vê-lo. Então esse leproso falou, primeiro eu quero ver quem me curou. E o João falou, primeiro eu quero ver quem me salvou. E aí aquele homem zombeteiro falou, e depois, João, você quer ver quem? Depois eu quero ver aquela pessoa que me falou de Jesus. Gratidão. Eu sou grato a Jesus que me salvou e sou grato àquele que me levou a Jesus. Isso é a gratidão. Isso é gratidão. Esse samaritano, ele quer chegar perto de Jesus. Ele quer ver que coisa é essa, que coisa fantástica é essa. Quem é essa pessoa? O que ele faz? Qual é o encanto que ele tem? E ele fez isso aí. Então, o primeiro atestado sobre a gratidão é que ela ajuda os relacionamentos. Pessoas ingratas têm maus relacionamentos. Anota isso. Você faz uma coisa para a pessoa, ela não te agradece, o relacionamento não é grande coisa. Pois bem. Apenas receber benefício não é suficiente para produzir amizade, mas a gratidão sim. Quer dizer, se você me faz um benefício, isso não quer dizer que você vai ser meu amigo. Mas se houver gratidão, se entrar a gratidão, nós nos tornamos amigos. Entendeu? Faz sentido? Faz, irmão? Quer dizer, se você me faz um bem e fica por isso mesmo, não quer dizer que você é seu amigo. É por isso que nós não temos muitos amigos. Fazemos o bem a muitas pessoas
E temos poucos amigos por quê? Porque a amizade não se faz pelo benefício causado ao outro. Pastor, meu querido pastor Edson, na pandemia, quanto de cestas a igreja ofereceu? Quantas cestas básicas? Remédio, receitas que havíamos na farmácia. Daquelas pessoas, quem se tornou amigo da igreja? Quem? Ninguém. Não foi. Mas está dentro da média. Está dentro da média. É 1 por 10. Mas este homem, ele vem movido de gratidão e ele abraça Jesus, os pés de Jesus, ele cai sobre os pés de Jesus. E ali, a linguagem é a linguagem de amigos. A linguagem de amigos, porque o judeu costumava abraçar um longo abraço e cair nos pés e beijar os pés. Foi isso que aconteceu. E só amigos fazem isso. Agora, este homem está curado da lepra e tem o melhor dos amigos. Mas ele não tem o melhor dos amigos porque foi curado da lepra. Ele tem o melhor dos amigos porque ele foi pleno de gratidão. Pois bem, continuando um pouco mais, o agradecido samaritano relacionou-se com Deus, glorificando em alta voz, e viveu uma experiência de amizade com Jesus. A ingratidão é incompatível com a verdadeira amizade e com bons relacionamentos. A ingratidão é incompatível com uma verdadeira amizade. Os verdadeiros amigos são aqueles que são gratos. Eu gostava de fazer algumas comidas, eu aprendi a fazer umas 4 pratos que eu gostava de fazer. Então eu gostava de fazer umas comidas, e lá no posto de saúde, havia o almoço lá, que eu dava aquele almoço simples, geralmente era ovo, um pouco de arroz e feijão, e de tempo em tempo eu levava uma comida mais sofisticada. Levava uma carne assada, levava um ossobuco, e uma vez eu levei um bobó de camarão. Sei fazer um ótimo bobó de camarão. E levei. Muita gente nunca tinha visto. Alguns, eram umas 12, 15 pessoas que eram os funcionários que comiam lá. Tinha umas pessoas lá e gente que nunca tinha ouvido, gente que nunca tinha comido camarão. Nós tínhamos lá no Rio de Janeiro um menino com 11 anos que ficou uns dias na nossa casa, com 11 anos, nunca tinha comido queijo. Comeu queijo a primeira vez com 11 anos de idade na nossa casa, lá, que foi acolhido lá em casa. Pois bem, e as pessoas vieram. E tinha um pediatra, um senhor já, de talvez uns 58 anos, 60 anos, ele comeu e nunca tinha comido. Ele ficou numa alegria. Mas que coisa gostosa, obrigado, obrigado. Aí ele comeu, depois ele veio com um prato na mão, tem mais bobó? Eu falei, caro colega, vai lá, se serve novamente. Eu fiquei amigo dele, eu não pude mais esquecer dele, pela gratidão, a gratidão cativa. Eu não ligava para aquele homem, ele passava para lá, fazia o trabalho dele, eu fazia o meu, não tinha contato nenhum. Mas depois dessa expressão de gratidão, eu fiquei ligado nele. A gratidão é compatível com o afeto, é compatível com o amor. Então, este homem vai a Jesus, fica com Jesus, se torna amigo de Jesus, e ele agora tem um amigo. Pois bem, minha segunda argumentação. A prática da gratidão é recomendável porque evidencia percepção do significado de um benefício. Para eu agradecer, eu tenho que saber o que significa aquele benefício. Então, a maioria das pessoas não tem lucidez para entender o quanto vale o que foi feito. Quando eu era criança, eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro vagamente, eu tive varíola. As crianças morriam de varíola. Por quê? Porque
porque a varíola dá aquelas bolhas enormes e dá dentro da garganta. E as crianças morriam porque a varíola dava dentro da garganta e obstruíam a respiração e as crianças morriam. E era assim que eu estava para morrer. A varíola pegou toda a parte externa, toda a minha pele e lá dentro. E eu me lembro que veio a ambulância me buscar, porque era doença contagiosa, e eu não queria ir, não entendia nada, mas me lembro claramente que a ambulância chegou, aqueles homens de branco, vieram, 2 pessoas de branco, me cataram, mamãe chorando de um lado, outras pessoas chorando, me cataram e levaram. Quando chegou no pronto-socorro, eu fui entrando no pronto-socorro e veio um enfermeiro, um grandão. Ele já vinha com uma pinça grande, desse tamanho, a pinça grande desse tamanho, e com um chumaço de algodão. Quando eu fui chegando, ele chegou perto de mim com aquela pinça, abriu minha boca e foi tirando aquelas bolhas que me estavam sufocando. Depois que ele fez aquele trabalho, eu voltei a respirar porque tirou o obstáculo e veio a ambulância e eu fui para o hospital tipo Emílio Ribas daqui, né? Isolamento. Fiquei 8 dias no isolamento, porque como aquilo é virose, né? Depois de 8, 10 dias, a pessoa está curada, porque era virose. E eu fiquei lá. O que significou o que aquele enfermeiro fez? Para eu ser grato, eu tenho que saber o que aquilo significou. Senão eu não vou agradecer. O que significou? Não significou que ele tirou as bolhas da minha garganta. Significou que ele me deu vida. Então, esse samaritano foi além do sentido. Então, o que Jesus fez por mim? Não é que ele tirou as minhas manchas. Ele me restituiu minha família, ele me restituiu o privilégio de ir à igreja, ele me restituiu o privilégio de ir ao templo, ele me deu oportunidade de procurar um trabalho. Se ele era solteiro, deu oportunidade de arranjar uma namorada, porque leprosos não namoravam. Então, ele teve uma amplidão do sentido. Então, às vezes a irmã Maria José faz uma coisa tão maravilhosa, mas eu não compreendo aquilo como um grande benefício. Aí eu não agradeço. Irmãos, este é o problema. As pessoas gratas são poucas, porque para agradecer tem que ter ideia do sentido. Uma vez chegou um moço lá em casa, que era conhecido da Iracema, tinha recebido a ajuda dele, de Iracema, e eu também tinha feito alguma coisa por ele. Ele disse assim: eu quero ser pastor batista. E preciso que vocês me ajudem a ser pastor batista. Eu falei, tudo bem. E Iracema começou a ir lá em casa e nós íamos ensinando. Ele já tinha um curso teológico, meio capenga e tal, mas foi lá e fomos ajudando. Aí ele foi aceito na membresia desta igreja e aqui ficou e nós fomos trabalhando com ele, foi indo, até que convocamos o concílio de pastores. Porque para ser um pastor batista, não basta eu chegar e dizer, eu sou pastor, não basta. É preciso que um conjunto de outros pastores digam, você é pastor e nós impomos as mãos. Então havia o concílio, tem que haver o concílio. Pois bem, aí foi feito o concílio, tudo bonito, vieram vários pastores. E eu falei assim para Iracema, vamos fazer uma festa bonita para esse nosso amigo. Na ordenação dele, no concílio, vamos fazer uma festa linda. E fizemos uma festa linda. As irmãs fizeram, tinha almoço, né? Os pastores que vinham para o concílio, tinha um concílio, depois tinha um almoço. Falei, vamos fazer um almoço fantástico. Vamos fazer uma festa de consagração bonita para esse irmão. E aí fizemos. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma comida que eles não conhecem, que os pastores não conhecem. Vou fazer um pato com laranja. Na verdade não foi um pato, foram uns 3 patos com laranja. E as irmãs fizeram aquela comida maravilhosa. E um pastor comeu o pato com laranja, ficou extasiado. Falei, mas que coisa gostosa, o que é isso? Falei, isso é pato com laranja. Mas pato com laranja é isso? Eu já ouvi falar. Tal. Aquela festa maravilhosa, ficaram todos encantados. O plano era que aquele irmão fosse consagrado pastor e ficasse ajudando a igreja na escola dominical aos domingos de manhã e à noite ele ajudar na congregação.
Isso não aconteceu. Por quê? Ele logo recebeu um convite para ser pastor titular. Aquele seria um pastor auxiliar meu, para evoluir. Porque ele não era batista, então ele não tinha sido, ele tinha que evoluir e tal na igreja. Mas isso não aconteceu, porque ele aceitou o convite para ir para essa igreja. Nunca agradeceu. Ele podia mandar uma imagem dizendo assim: a Igreja Evangélica Batista Moriá, valeu. Só isso. Nem isso, porque não é difícil agradecer, irmão. Coloca lá, valeu, pronto. Eu já sei que está agradecido. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele não pôde entender o sentido do que aconteceu aqui. Ele não entendeu o significado daquela reunião. E quando não se entende o significado, a gratidão não vem. Então, a gratidão é consequência de um ato intelectual. A gratidão é consequência de uma interpretação de uma situação, de uma pessoa lúcida. Ser grato é ser lúcido. A pessoa que recebe ajuda, recebe, e não diz, muito obrigado, Igreja Moriá. Muito obrigado, irmão fulano, muito obrigado. Quem não consegue fazer isso é porque está faltando essa lucidez. Pois bem, é preciso entender o sentido do que o outro fez por nós. E há pessoas que não entendem. Agora eu não estou indo de carro para o consultório, vou uma vez por semana lá, mas eu costumava, sabendo que muitas pessoas pedem esmola, ter uns pacotes de biscoito no carro, para quando alguém chegasse e pedisse alguma coisa, eu não ia dar dinheiro, mas dava um pacote de biscoito. Raramente alguém falava obrigado. Ele pegava e ia embora. Não é difícil dizer, valeu. Mas é preciso ter lucidez. E esse homem tinha lucidez. Esse samaritano tinha lucidez. Um deles, o texto diz, um deles, vendo que fora curado, na língua grega, existem 3 verbos para ver. O verbo blepo significa apenas olhar. É isso aqui, olhei. Isso é blepo. O verbo teoreo significa olhar como alguém que está no teatro. Daí vem a palavra teatro, do verbo olhar. Você não se envolve lá com os atores, você observa. E tem o verbo oral. Oral significa compreender o significado de uma situação. Então vamos imaginar assim, tem uma pessoa pálida aqui no auditório, uma pessoa muito pálida. Eu olho para essa pessoa e entendo que ela não está bem. Isso é ir além do olhar, é o interpretar. Então aquele samaritano, ele interpretou a situação. Nossa situação era uma situação de morte, era assim que eu interpreto. Mas Jesus me tirou dessa situação de morte. Então ele agradece algo que ele compreendeu. Ele entendeu. Então a gratidão é fruto desse ver e o que significa. Então é por isso que muitas pessoas não agradecem, porque elas não têm ideia. Eu me lembro que o homem tirou as bolhas da minha garganta. O significado é, ele salvou a minha vida. Isso é o significado. Bom, continuando. Muitas vezes uma pessoa beneficiada não reconhece o significado pleno daquilo que recebeu. O que diz o profeta Oséias? Olha o que Deus diz lá através do profeta Oséias. Atraiu com cordas humanas, com laços de amor. Olha bem.
Atraí-os, isso é linguagem poética. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, quer dizer, o jugo que é a canga do boi. Ele livrei as pessoas disso. E me inclinei para dar-lhes de comer. Todavia, eu ensinei a andar Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Não perceberam. O que Deus estava fazendo era curar. E eles não entenderam que estavam sendo curados. Deus estava dando vida ao povo, mas eles não entendiam que Deus estava dando vida. Nós podemos achar, eu vivo porque eu tenho condição de viver, a vida é assim, tal, tal. Não percebe que isso é Deus curando a gente, dando vida a gente. Eles não entenderam que eu os curava. Pessoas que não praticam a gratidão podem estar desprovidas de lucidez para perceber o significado real do benefício recebido. Aquilo que os leprosos receberam não era apenas saúde física. Eles passaram a ter liberdade para frequentar os espaços públicos, serem recebidos por suas famílias, participar de festas, frequentar o templo, frequentar as sinagogas, exercer atividade remunerada. Muita coisa. Não é só estar sem lepra, é tudo é muito. Tem que dar graças, tem que agradecer. Pois bem, cada benefício que recebemos significa muito mais do que percebemos superficialmente. Você faz uma coisa por mim, nesse nível, que você fez está nesse nível, eu interpreto só isso aqui. Toda essa distância de benefício eu não enxergo. Entendeu? O benefício está aqui e eu enxergo aqui. Aqui está a minha vida e aqui está uma bolha na minha garganta. O homem tirou a bolha e eu não vejo que ele me deu vida. Irmãos, a igreja é a coisa mais linda, a coisa mais fantástica. É o melhor lugar de receber bênçãos. Ninguém entra e sai daqui sem ser abençoado. Não é possível. Mas há pessoas que não dão a mínima, que não ligam para nada, que não falam, valeu. Vamos continuar aqui. A terceira argumentação é que a prática da gratidão é recomendável porque pode criar condições para o recebimento de novos benefícios ainda maiores. Veja só. O Danilo me faz um benefício. Me dá uma carona até a minha casa. Mas, de repente, eu posso estar precisando de ir lá no Hospital 9 de Julho. É um benefício maior. Todo benefício que nós recebemos pressupõe a necessidade de um benefício maior. Entendeu? Todo benefício que nós recebemos pressupõe a possibilidade de eu precisar de um benefício maior. Vamos imaginar o seguinte: um homem rico quis trocar a sua prataria. Os ricos que têm utensílios de prata. E ele resolve descartar alguma coisa da sua prataria porque comprou uma nova. Isso aqui está aqui para dar para alguém. Um mendigo vem passando pela rua, bate na porta e pede uma esmola. Aquele homem rico pega aquela bandeja que já está esperando alguém para dar, pega aquela bandeja de prata, leva e dá para ele, e ele vai embora, não fala muito obrigado. Lá adiante, depois de uma boa caminhada, ele fala, eu estou com essa coisa linda, maravilhosa, que dá um bom dinheiro, mas eu não agradeci. Eu não falei muito obrigado.
Aí ele volta com a bandeja, bate na porta e diz: moço, desculpa, eu nem agradeci. Daí o homem rico fala assim: tudo bem, foi bom você ter voltado. Sabe por quê? Porque eu te dei a bandeja, mas falta o jarro. O jarro compõe a bandeja, então leva o jarro. Foi agradecer, recebeu outro benefício. O ingrato recebe menos do que o grato. Então, ele que recebeu só uma bandeja, tinha mais para receber se fosse agradecer. Durante muito tempo eu achei que a gente não tinha que exigir a gratidão. Mas depois eu comecei a ver que a Bíblia está cheia de demandas sobre a gratidão. Manda! Rendei graças, rendei graças, rendei graças. O apóstolo Paulo falava: sejam agradecidos, sejam agradecidos, sejam agradecidos. E Jesus se queixou. Se fosse eu, talvez, falasse: tá bom, tudo bem. Mas não, Jesus falou: cadê os outros? Onde estão os outros? Não foram 10 os curados? Por que só veio você? Jesus se queixou da falta de gratidão daqueles 9. Jesus não ficou confortável com o descaso em relação àquilo que ele havia feito. Pois bem, depois que o samaritano voltou e ele agradeceu, Jesus o acolheu e disse: agora o melhor. Você está curado, mas você voltou para agradecer. Tem algo melhor. Você levou a bandeja de prata, mas tem um vaso de ouro que faz parte do conjunto. A tua fé te salvou. Você é um homem curado, mas também é salvo do inferno. Um pouco mais. Um pastor lá no seminário, um professor, pregou um sermão chamado Jesus um pouco mais. Jesus um pouco mais. Jesus não quer dar só isso, ele quer dar um pouco mais. Jesus me deu minha família, me deu minha profissão, me deu minha inteligência, me deu esta igreja para convivência. Ele quer dar mais. Mas ele permite que os ingratos vivam. Mas aqueles que são gratos recebem um pouco mais. Sabe por que eu trouxe esse tema? Porque nós completamos 62 anos de igreja aqui. Essa igreja teve os pioneiros aqui, que cavaram, que lutaram. E 62 anos dessa igreja significa que, durante muito tempo que nós não estávamos aqui, aquelas pessoas preservaram. É preciso haver no nosso coração, se a gente não pode chegar a cada um deles e falar muito obrigado, pelo menos no nosso coração Deus vai ver que há uma gratidão. Tem que ter gratidão. Nós temos tanto conforto aqui, tanta coisa boa. Falei outro dia daquela menina, uma menininha que vem no trabalho de terça-feira, e vem os meninos, e ela foi no banheiro e ela falou: tia, que banheiro lindo, que lugar bonito, eu nunca vi igual, esse banheiro parece um banheiro de shopping. A gente não agradece a Deus pelos irmãos que cuidam disso? Nem. Né? Aqui na nossa igreja havia uma coisa abominável, que é a cantina. Cantina. A cantina funcionava assim: nós vamos vender comida para os crentes para juntar dinheiro para comprar o piano. Esse piano aí não custou nada para a igreja, alguém pagou. Mas nós queríamos comprar o instrumento. Então, nós vamos vender comida e a renda para aplicar para a igreja. Sabe qual era o problema? Que das pessoas que vinham à igreja, apenas alguns tinham dinheiro para gastar na cantina. Mas fome todo mundo tem. E um dia eu percebi quanto aquilo era horrendo. Que eu tenho dinheiro, vou lá e compro uma pizza, compro uma panqueca, compro não sei o quê, mas tem um outro que mora ali na esquina que não tem nem um centavo no bolso.
Aí eu falei com os irmãos, não vamos ter cantina. Vamos preparar a comida que nós temos e dar para todo mundo, ninguém paga nada. E nós fazemos isso. O irmão sabe, uma das razões porque a congregação de Itaquaquecetuba fechou, é porque foi um líder para lá, que não fomos nós que botamos, já estavam pertencendo a outra igreja, e o pastor de lá queria cobrar o lanche, queria que a igreja vendesse, porque o lanche era grátis. Cada um levava uma coisa e ninguém pagava nada e todos se alimentavam. Mas ele achou que se você leva um bolo e aquele bolo é vendido, dá dinheiro para a igreja. Não. O que aconteceu é que houve um descontentamento muito grande. E as pessoas deixaram de ir à igreja. Não é porque, talvez por causa de comida, mas porque se sentiram desvalorizados. Ora, eu faço um bolo, eu levo para os irmãos. Agora, quer pegar esse meu bolo que eu fiz para dar e querem vender? Não. Aí não foram mais. E quando nós propusemos isso, vamos investir. O nosso querido irmão Márcio, de memória tão maravilhosa, organizou tudo, organizou a cozinha, e nós passamos a ter condições, e aí nós oferecemos o alimento. E sabe qual é a coisa mais bonita do lanche? É quando damos as mãos e cantamos, graças te damos, Pai. Isso é melhor do que o bolo, que geralmente é muito gostoso, é a comunhão, juntos, dando graças. Isto é uma coisa maravilhosa. Então Jesus falou, tá bom, você está agradecendo porque foi curado da lepra, mas tem algo melhor para te dar. Seu nome no livro da vida, seu nome no céu. Você amou a Deus e você me aceitou. E eu digo para você, vai, curte a vida como um homem saudável. Mas você fez o que precisava fazer para ter um pouco mais. Pois bem, a gratidão proporcionou um relacionamento com Deus, porque ele foi dando graças a Deus, ele foi caminhando pela rua e agradecendo a Deus, permitiu a ele um vínculo afetivo com Jesus, um verdadeiro amigo. Os ingratos não têm verdadeiros amigos. E a salvação da sua alma. Então, ele conseguiu, por meio da gratidão, ser abençoado. Agora, vejam só, vou ler o que o Gama mandou sobre este assunto. Presta atenção, hein? Se alguém depois quiser, pede ao André que ele tem, se você trabalha em alguma área com ser humano. De acordo com pesquisadores da Harvard Medical School, em Boston, a gratidão é um poderoso remédio para o cérebro. É pesquisa científica, na Harvard, lá não se brinca. Ao experimentar o sentimento, duas partes do cérebro, do órgão, são ativadas, pré-frontal medial e ventral. E o córtex, a área da inteligência. Interessante. A gratidão estimula a área da inteligência. As áreas estão envolvidas em percepções, em percepções de recompensa. Olha bem o que está ligado com a gratidão. Recompensa, moralidade. Então é mais uma pessoa grata, uma pessoa que sabe agradecer, é mais provável de falar a verdade do que uma pessoa que não sabe agradecer, porque a gratidão ativa a moralidade, a gratidão dá o desejo de fazer a coisa certa. Que coisa maravilhosa, né? Moralidade, interações sociais positivas e capacidade de entender o que o outro pensa.
Isso não é tudo. Pesquisas comprovaram que agradecer fortalece o vínculo interpessoal, auxilia no bem-estar, aumenta a resiliência, reduz o estresse e ajuda a prevenir a depressão. Então, se eu estou na fossa e eu pratico um ato de gratidão, é provável que eu melhore, porque estimula no cérebro aquela área do prazer e da alegria. Se você agradece, você estimula a área do cérebro onde se constrói o prazer, onde se fabrica a alegria. Isso é um trabalho sério, acredito que é uma pesquisa da Harvard. Continuando. Em um estudo realizado com 300 adultos, o grupo que fez um exercício de agradecimento apresentou melhora na saúde mental em comparação aos participantes sem atividade. Ainda, segundo o Centro Científico, a saúde dos adeptos do hábito, ou seja, da gratidão, é quase de ferro, está entre aspas, quase de ferro. Eles têm sistemas imunológicos mais fortes. Porque a pessoa que é grata é mais resistente à infecção. Pesquisa, sei lá. Está mostrando que as pessoas gratas saram melhor de uma pneumonia, saram mais rápido de uma pneumonia do que aquele que não sabe agradecer. Aí continua. Reconhecer. Elas têm sistema imunológico mais forte, apresentam pressão arterial melhor, dormem melhor. Reconhecer uma atitude deixa as pessoas em alerta para, quando possível, exercê-la novamente. Quem agradece com regularidade mantém maiores níveis de alegria e emoções positivas. Irmão, agora que eu estou entendendo, porque Paulo fala, seja agradecido, é para a saúde de vocês. Agradeçam, é para a saúde de vocês. A gente pensa que Paulo está falando uma coisa sem sentido? Não. Ele quer a saúde, ele quer a cura, ele quer o bem-estar, ele quer o equilíbrio. Agradeçam, agradeçam, agradeçam. Finalmente, ser grato envolve reverenciar a bondade do mundo. Coisa linda a chuva, né? Lá no norte não tem água. As pessoas estão cavando cisterna. Aqui, chuva está. Então tem que agradecer isso. Como é que Deus conduz o mundo, né? Para alguns indivíduos, o hábito pode soar como vendar os olhos e enfrentar algumas complicações ou turbulências. Nada disso. Ser grato não é ser bobo. Tem gente que pensa, mas você vai lá só para dizer obrigado? Isso é bobagem. Ser grato não é ser bobo. É ser ajustado à existência. E ele diz, a gratidão funciona como um sustento. Diante de experiências carregadas de sentimentos negativos, a ideia é não perder de vista o lado bom, endossa Sharon Parker, professora do Centro de Transformação Work, na Austrália. Levei muito tempo para trazer esse tema para os irmãos, mas acho que agora é uma boa hora. Eu quero terminar da seguinte maneira. Eu quero agradecer em nome da igreja coisas boas. O texto diz: para concluir, quero expressar em nome da igreja a gratidão pelos benefícios que temos recebido pelo trabalho de seus membros. Paulo diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Deus nos faz querer realizar e nos faz realizar. Deus coloca em nós o querer amar e nos faz amar. Deus coloca em nós o querer de ajudar o doente e nos faz ajudar o doente. Ele coloca o desejo e o efetuar. Então quero agradecer o Ministério de Celebração, direção do culto, música, som e imagem e recepção, berçário, pregação.
A música, os jovens, vocês jovens, estão de parabéns. A música está muito bonita. Está muito bonita. Koinonia, o serviço de cozinha e oferta de alimentos. Escola bíblica, ensino, oração. Ministério do futebol, crianças e adolescentes. Precisamos agradecer a Deus por esses irmãos que fazem isso. As irmãs estão lá às terças-feiras fazendo sanduíche para 70, 80 pessoas. Graças a Deus, obrigado, obrigado. Cuidados com o matrimônio. Desculpa, patrimônio. Tá bom, patrimônio. Cuidados com o patrimônio. Finanças, secretaria. Quer dizer, esse cuidado com o patrimônio, com as finanças, com a secretaria, a nossa igreja é muito bem organizada nas finanças, a secretaria é muito boa e o patrimônio está muito bem cuidado. Graças a Deus. Entrega dos dízimos das ofertas. Quando eu vim para aqui, nós tínhamos só esse prédio aqui que precisou ser reformado. Esse piso, esse teto, tudo isso aqui estava esburacado, uma coisa, não tinha isso aqui, coisa horrível. Mas porque os irmãos contribuíam, dízimos e ofertas, nós pudemos lentamente ir melhorando. Depois, por causa desses irmãos que entregam dízimos e ofertas, compramos a casa ao lado. Os membros da igreja emprestaram dinheiro, a igreja comprou a casa, pagou à vista e depois foi devolvendo daqueles irmãos que tinham emprestado. E alguns não receberam de volta, não quiseram receber de volta e deixaram como oferta. Depois, ousadamente, compramos a propriedade onde está a quadra. Nós temos um ótimo patrimônio e está sendo cada dia mais valorizado. O metrô está saindo ali pertinho. Um irmão uma vez disse: pastor, esse lugar aqui é muito ruim, a gente devia levar essa igreja para outro lugar. Agora estamos aqui pertinho do metrô. Ele achava que era difícil para as pessoas chegarem aqui. Daqui a uns tempos as pessoas poderão vir de metrô para a igreja. Porque pessoas generosas. Há duas coisas, né? A obediência nos dízimos e a generosidade nas ofertas. A entrega dos dízimos é a obediência. E as ofertas é generosidade. Por causa dos dízimos e por causa das ofertas. E eu tenho que te agradecer, porque você fez isso. Você entregou as ofertas, você entregou os dízimos, e nós somos aquilo que nós podemos ser. Com todos os meios para um progresso grandioso. Como temos progredido. Cuidado aos enfermos e carentes. Aconselhamento. Participação dos jovens nas ações da igreja. E outras coisas que eu não pude mencionar. Há muita coisa para agradecer a Deus e aos irmãos da nossa igreja. Obrigado.